Bom, Vanessa, então vamos dar sequência, né, para não ficar muito avançado a hora, com a próxima fala. Depois eu converso com a professora Luzia. Tudo bem, Vanessa? Tá certo, tudo bem. Peço também desculpas, tá, pessoal? E aí a gente vai dar sequência às nossas comunicações com a apresentação do professor Adílio Souza. Um prazer tê-lo aqui, professor. E o trabalho dele é intitulado Diálogos em Defesa e Louvor da Língua Portuguesa do século XVI, uma análise historiográfica. À vontade, professor. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Certo. Então, boa tarde a todos. É para mim um imenso prazer poder participar desse evento, não só pela importância e magnitude do evento, mas também por partilhar de um momento com esse, com outros pesquisadores que estão aí se debruçando sobre uma pesquisa histórica. Agradeço ao professor Renato pela oportunidade de estar aqui nesse momento e, obviamente, também, especialmente, agradeço a Vanessa, a Ana Paula e todos vocês. Bem, eu preparei aqui uma breve exposição dessa pesquisa para que vocês possam ter aí um entendimento de forma mais objetiva. Tentarei não ser tão prolixo, porque muitas vezes a gente acaba se estendendo num trabalho como esse, quando você se empolga, se interessa, fica feliz. Então, eu vou tentar aqui reduzir o meu tempo de fala para que todo mundo possa acompanhar a minha exposição. Então, esse trabalho, eu gostaria aqui de frisar, que ele tem para mim uma importância tremenda, principalmente porque está sendo uma terceira pesquisa de pós-doutoramento que eu estou fazendo. Eu comecei recentemente esse pós-doutorado na universidade onde exatamente eu me formei na graduação em letras. Então, ela tem um peso especial, carinhoso, digamos assim. Então, eu intitulei a minha fala, como a professora Vanessa já mencionou, Diálogos em Defesa e Louvor da Língua Portuguesa do século XVI, uma análise historiográfica. E aí eu gostaria de mencionar, logo de cara, uma contextualização dessa pesquisa. Ela acontece dentro de um programa de pós-graduação. Então, este estudo faz parte de um projeto de pesquisa, de um estágio de pós-doutorado, cujo título é Um estudo da constituição da noção de língua, linguagem portuguesa, a partir de João de Barros e Pero de Magalhães de Gândavo, sob o prisma da historiografia da linguística e da teoria dialógica de vertente bakhtiniana, que está sendo realizado no programa de pós-graduação em letras da Universidade Regional do Cariri, sob a supervisão do meu ilustre magíster, professor Francisco de Freitas Leite. Então, é para mim também uma oportunidade de retomar os estudos com esse pesquisador que eu admiro muito. E prosseguindo com essa contextualização, a proposta geral da pesquisa, ela é realizar uma incursão teórico-analítica de instrumentos linguísticos do século XVI, a fim de compreender como se constituiu a noção que podemos definir de língua e linguagem em um período de gramatização das línguas românicas, com destaque especificamente para a língua portuguesa formada na Península Ibérica. Então, nessa pesquisa, eu volto o meu olhar para o século XVI, tentando entender como se constituiu essa definição de língua e linguagem naquele período, levando em consideração os discursos que foram ditos antes e os discursos que serão postulados depois. Então, me interessa fazer essa observação. Para facilitar a visualização de vocês diante da pesquisa de pós-doutoramento, eu trouxe aqui o corpus que eu selecionei. Se vocês entrarem pelo site da Biblioteca Nacional Digital, vocês vão ter acesso a uma edição facsímile da obra de João de Barros. É uma edição gratuita, você não precisa nem fazer cadastro, basta entrar por esse link e você tem acesso à edição facsímile de 1540. Então, curiosamente, nós temos aí a oportunidade de estudar os estudos historiográficos de constituição sobre a linguagem do século XVI pelo site
gratuita. Então, isso é muito bom, muito bacana. É uma oportunidade de poder estudar obras que a gente não teria acesso se fosse consultar a obra física. Quem trabalha com textos antigos sabe que manusear uma gramática do século XVI não é uma coisa tão simples. É preciso equipamentos, é preciso luvas, espaço, um ambiente propício, porque senão você pode estragar. E a outra obra, a de Gandalf, tem uma edição também na mesma biblioteca digital, então as duas constituem o meu corpus. Essa edição aí, ela é de 1981, mas remete à edição facsímile também, que consta nessa edição, de 1574. Então, o meu trabalho, ele é basicamente bibliográfico, documental e tem aí um olhar sobre o texto. A minha preocupação é a análise partindo aí dos pressupostos da historiografia da linguística e da teoria dialógica. Para facilitar a visualização das obras, eu trouxe para vocês as capas, o fólio aí inicial, então vocês podem ver o fólio da gramática e o fólio das regras que ensina a maneira de escrever. Porque o Gandalf, ele colocou o seu diálogo ao final deste livro, e o João de Barros colocou o seu diálogo ao final da sua gramática. Lembrando que essa gramática, ela foi direcionada para o rei. Então, claro, era criança ainda. Mas nós temos aí um ponto já de diferença entre os dois. Enquanto o Gandalf, ele escreveu um texto sem pretensões, com ligação institucional, seja através da coroa, seja através de universidades, e nós temos o João de Barros, que produziu um texto dentro desse contexto institucional. Ele produziu uma gramática com o amparo da coroa portuguesa, porque ele vivia no seio da coroa. E para aqueles que tiverem a oportunidade de adquirir uma edição bem recente que foi produzida, eu tenho aqui na minha mão, esse exemplar da Sheila Moura, ele contém os dois textos, os dois diálogos, em edições paleográficas, em que ela fez a transcrição modernizada dos textos, e também consta as edições facsímiles. Então, é um livrinho muito bom de você manusear, é fininho, é bom de manusear porque é uma boa letra, uma qualidade textual muito boa, e ainda por cima tem um estudo introdutório sobre essas duas obras. Então, vocês podem se perguntar por que meu olhar sobre esse material. Na primeira fase da minha pesquisa, eu estou desenvolvendo uma comparação entre os discursos. Pensando aí na teoria dialógica, a gente precisa entender que os enunciados concretos, eles constituem os discursos de época. Então, eu preciso compreender os discursos, o clima de época, pensando aí também na historiografia da linguística, me afastando desse passado, olhar para o que era dito antes sobre a língua, no caso, a língua portuguesa, e o que vem a ser dito depois sobre essa mesma língua portuguesa. Para isso, eu fui em busca de duas obras que, com certeza, me serviram e me servem de base de fundamentação. Uma delas é a Gramática, do Fernão de Oliveira, porque ela foi produzida em 1536, ou seja, um pouquinho antes da gramática que nós entendemos hoje de um outro autor, que é também muito importante, que é a Gramática Duarte Nunes de Leão. Essa já é de um período posterior de 1606. Então, você tem duas gramáticas, uma mais próxima aos discursos, aos dois diálogos, e uma posterior a esses discursos. Então, a gente consegue visualizar um panorama muito amplo entre o que era dito antes, o que é dito durante e o que é dito depois. Então, me parece um olhar que pode preencher uma lacuna nas pesquisas sobre a historiografia da linguística e da teoria dialógica sobre a nossa língua portuguesa. Então, observando tudo isso, eu, claro, tive que mobilizar o arcabouço teórico dessas duas áreas, desses dois campos, da historiografia da linguística. Obviamente, não tinha como não trazer à lume o Koiner, a Cristina Altmann, o Pierre Swigers, o Batista, que é um grande historiógrafo da nossa pesquisa brasileira, e Eduardo Vieira, que é um professor da UFPB, que muito recentemente produziu uma gramática
sobre a nossa língua portuguesa, da nossa língua portuguesa, mas, além disso, ele tem uma pesquisa de doutorado em que ele traz um conceito chamado de PTG, que é o paradigma de gramatização. E ele faz uma observação desde a Grécia Antiga até as gramáticas modernas, observando o que foi de continuidade, o que aconteceu durante esse percurso dos estudos gramaticais, se houve também rupturas. E sim, ele acaba mostrando que, em algumas perspectivas, algumas gramáticas seguiram com a tradição greco-romana e outras, elas se distanciaram. Então, nós temos um paradigma que foi, de um lado, contínuo, e, de outro lado, foi partido em uma visão bem linguística. E, pensando aí na teoria dialógica, obviamente é preciso recorrer ao Bakhtin, né, nos seus trabalhos da década de 20, da década de 40, de 50, e o Voloshinov, que é um dos membros do círculo de Bakhtin. E, obviamente, também eu incluí esse livro aqui como uma fonte primária da pesquisa. Essa edição, ela é de fácil acesso, vocês conseguem, com a própria autora, ela disponibilizou uma versão digital, que não está completa, mas se você tiver a oportunidade de comprar o livro é baratinho, eu acho que eu comprei por R$20, então valeu a pena adquirir também essa edição. Eu gostaria aqui de fazer uma menção a 2 trechos da teoria dialógica do Bakhtin. Em um deles, o Bakhtin diz que não pode haver enunciado isolado. Ele sempre pressupõe enunciados que o antecedem e o sucedem. Nenhum enunciado pode ser o primeiro ou último. Ele é apenas o elo na cadeia e fora dessa cadeia não pode ser estudado. E pensando nisso, para que eu possa compreender os 2 diálogos, tanto do Barros quanto do Gândavo, é preciso entender o que foi dito antes. Daí o meu olhar sobre o que veio antes também e o que vem depois, pensando nesse princípio do Bakhtin. E outro trecho, o Bakhtin complementa dizendo que um texto só tem vida contando com outro texto, o contexto que se estabelece. Só num ponto desse contato de textos eclode a luz que ilumina retrospectiva e prospectivamente, fazendo o dado texto comungar num diálogo. E aí, eu queria só dar uma pausa aqui nessa apresentação e falar para vocês que, no século XVI, inicia-se um processo em que as línguas neolatinas passam a exercer as funções que antes eram do latim. Durante muito tempo, as retóricas, as gramáticas, os manuais de eloquência, tudo era produzido em latim. Mas a partir, por exemplo, do próprio Dante, quando escreve De Vulgare Eloquentia, ele traz aí um olhar sobre a importância do uso da língua vulgar. Então, o Dante, ele escreve a Divina Comédia em italiano e não em latim. Nós temos a gramática de Barros, que é uma gramática sobre uma língua vulgar. O Nebrija, ele escreve uma gramática sobre o espanhol. Então, assim, vários idiomas, que são as línguas neolatinas, começam a ter o seu estabelecimento de gramatização, que é um processo de instrumentalização, segundo Sylvain Arnaud, de que as línguas passam por um processo de normatização, em que surgem gramáticas, surgem etimologias, surgem dicionários, retóricas, inclusive, escritas naquela língua vernácula. Então, você tem aí um período em que há, não por muitos pensadores, mas por alguns pensadores que se voltam para essas línguas românicas, vendo nelas a importância que se poderia dar. E aí você vai se perguntar, mas isso foi bem aceito? Não tanto. Então, vários grandes nomes se recusaram a escrever em língua vernácula. Outros foram para esse embate. Então, os 2 diálogos, eles nascem nesse período de valorização da cultura portuguesa. Nascem de uma tentativa de estabelecer um discurso que prega que a língua portuguesa, ela serve para tudo o que o latim servia até então.
E isso a gente vai ver na leitura dos dois diálogos. Quando eu fiz a leitura dos diálogos, eu confesso para vocês que eu fiquei empolgadíssimo. E quando eu apresentei essa proposta ao professor Freitas, ele de pronto aceitou que a gente viesse a fazer essa pesquisa. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, né, porque eu não podia aqui trazer todos os que eu queria, mas 2 exemplos, em que você tem em cima a edição facsímile, de 1540, e embaixo você tem uma edição paleográfica, que vai dizer justamente que a linguagem portuguesa, que tenha esta gravidade, não perde a força para declarar, mover, deleitar e exortar. Então, o português serve, segundo João de Barros, para qualquer gênero de escrita, inclusive para a gramática. Então, essa defesa que João de Barros faz, ele demonstra que a língua portuguesa, ela pode servir não apenas como veículo de comunicação do povo, mas sim também como veículo da escrita. E, claro, a sua proposta é uma proposta pedagógica. O diálogo do João de Barros, ele acontece entre o próprio João de Barros e um filho. Então, o texto ele é dialógico, também na perspectiva dialógica bakhtiniana. Você tem um diálogo entre o pai e o filho, mostrando a relação da importância do latim e também colocando o português igualmente ao latim. Então, ele eleva a língua portuguesa ao status de língua latina, de tão importante quanto. O outro exemplo, já indo aqui para a reta final da minha fala, é um trechinho do Gândavo, em que ele faz, obviamente, o texto do Gândavo, ele é também um diálogo, em que você tem um debate entre 2 vozes, uma voz do espanhol e uma voz do português. E eles se engalfinham, eles se degladeiam, eles brigam pela defesa. Qual a melhor língua? Qual delas serve mais aos propósitos da coroa? E a versão espanhola, ela tem aí essa voz do Falêncio tentando defender a língua. Já o Petrônio, ele defende a língua portuguesa com unhas e dentes. Gente, o texto aqui do João de Barros, só voltando aqui um detalhe, tem um momento em que ele faz uma crítica, e eu diria que é uma crítica bem severa, sobre esse idioma. Porque, assim, quando nós lemos o trecho do Gândavo, ele diz, na voz de Petrônio, porque além de as aspirações que usais, vós corromperem, porque assim, ele vai falar aqui que a língua espanhola, ela corrompe o latim. Ela não tem similaridade morfológica com o latim. Já o português tem muito mais proximidade, porque o espanhol diz tierra, fuerte, muerte, fuerte, luego. E o português já tem mais proximidade com o latim, porque nós temos terra, do jeito que em latim seria terra. Então, a gente tem morte. Então, assim, o Gândavo, ele usa a voz do Petrônio para, então, expor a sua posição de importância em relação à língua portuguesa. Então, nós evidenciamos que no século XVI houve um esforço intelectual coletivo para dar à língua portuguesa um status de língua pátria, que assumiria, então, a mesma posição que antes era do latim. Tem aqui algumas referências que eu fiz a utilização, obviamente tem muitas outras, mas pelo espaço aqui, para ser bem objetivo, eu trouxe algumas delas. O que eu posso dizer para vocês, assim, essa pesquisa não está publicada ainda, mas é um dos resultados que eu pretendo apresentar ao final do meu estágio de pós-doutoramento, que acontece por volta de novembro. Então, um dos resultados será a publicação ou de artigo ou de capítulo em livro, mas, além disso, eu tenho outros trabalhos que estão sendo feitos dentro desse estágio. Então, eu acredito que trazer hoje um pouquinho para você do que eu estou fazendo, e aí eu levo o nome da Universidade Regional do Cariri, como uma instituição que também pesquisa a historiografia da linguística, que também pesquisa obras
como essas gramáticas, esses diálogos, certo? Agradeço a atenção de vocês. Se tiverem alguma pergunta, eu ficarei feliz em responder. Então, uma boa tarde a todos e muito obrigado por me ouvirem. Obrigado, Dílio. Eu tenho perguntas, na verdade, para você. Não uma pergunta, mas assim, realmente uma dúvida sincera e até um comentário. Mas eu vou deixar para o final, né, conforme combinado. Certo, obrigada, professor Adílio. Parabéns pela explanação também. E aí vamos seguir, tá bom? Com a apresentação agora da Vanessa Marques Pavão Leite, da Universidade do Porto, cujo título do trabalho é A Noção de Regência em Gramáticas do Português no Início do Século XIX. Souza, Melo, Ferreira e Barbosa. Vanessa, por favor, à vontade. Muito obrigada, Vanessa. Boa tarde a todos. Me ouvem? Sim. Muito bem. Para a minha apresentação, eu optei por apresentar aqui um arquivo em PowerPoint. Foi só um momentinho para mim apresentar a vocês. Mas já inicio a minha fala dizendo que é uma honra, professor Carlos Renato, meu querido orientador do mestrado, estar participando desse momento com o senhor, com a minha colega de mestrado, Vanessa Loyola, e com os demais colegas que aqui estão. Deixa eu só encontrar aqui. Vocês conseguem visualizar? Perfeitamente. Sim. Está passando corretamente? Ok. Muito bem. Então, como já foi apresentado, me chamo Vanessa Leite, sou doutoranda em Ciências da Linguagem pela Universidade do Porto e tenho como orientador da minha tese de mestrado, que irá iniciar, o professor doutor Rogério Ponce de Leão. Meu tema é a noção de regência em gramáticas do português no início do século XIX, aí do gramático Souza, Melo, Ferreira e Barbosa. Então, o objetivo do meu trabalho, os objetivos principais do meu trabalho é analisar como diferentes gramáticas do início do século XIX abordaram o conceito de regência, apresentar os objetivos e a autopercepção de cada gramática naquele momento histórico a respeito desse conceito e perceber Vanessa, eventuais... Perdão. Desculpa, Sim? eu acho que não está passando direito a tua apresentação. Tá. Passou para o corpus ou não? Não. Não? Tá, desculpa, deixa eu tentar novamente. Tenta colocar... Agora está no corpus. Deixa eu tentar... Avançou para o objetivo? Não, acho melhor você colocar em formato de apresentação mesmo. Modo de exibição, né? Isso. Ou exibição de leitura. Bora ver. Tenta... Agora sim. Agora sim? Sim. Isso. Ok, muito obrigada. Então, os principais objetivos do meu trabalho é analisar como diferentes gramáticas do início do século XIX abordaram esse conceito de regência, apresentar os objetivos e a autopercepção de cada gramática naquele momento histórico e a respeito desse conceito, e perceber eventuais mudanças acerca dessa conceituação dada para a noção de regência e como elas foram sendo configuradas ao longo do tempo para a compreensão desse fenômeno linguístico. Então, o meu corpus ele é constituído por 4 gramáticas vindas a lume no século XIX, entre 1804 e 1822. São elas gramática portuguesa, de Manuel Dias de Souza, gramática filosófica da linguagem portuguesa, de João Crisóstomo do Couto e Melo, elementos de gramática portuguesa, de Francisco Soares Ferreira, e gramática filosófica da língua portuguesa, ou princípios da gramática geral aplicados à nossa linguagem, de Jerônimo Souza Barbosa. Então, o campo do meu trabalho, o campo de pesquisa, ele desenvolve-se no campo da historiografia linguística, particularmente na área de investigação da gramática, e nesse trabalho eu levo em consideração alguns requisitos mencionados por Conrad, que irão auxiliar no uso adequado, então, da metalinguagem, quando trata-se de textos antigos, que são 3 princípios, basicamente: o princípio da contextualização, ou clima de opinião, o princípio da imanência e o princípio da adequação. Nesse estudo, então, aplicamos o princípio da imanência, pois visamos compreender o texto linguístico em seu contexto original e não estabelecemos pontos de contatos entre gramáticas do século XIX e gramáticas modernas do século XXI.
Então, no trabalho completo, nós abordamos as motivações de cada autor ao escrever suas obras gramaticais, incluindo informações sobre sua formação acadêmica, né, as atividades profissionais que exerciam, as influências teóricas presentes em seus trabalhos e a audiência para a qual sua obra foram direcionadas. Entretanto, vista a otimizar o tempo que eu tenho, não vou trazer essas informações, vou partir, de fato, para a noção de regência que podemos encontrar nesses compêndios que estão em análise. Então, a noção de regência presente em Sousa, 1804, esse é o primeiro autor a qual vou abordar esse fenômeno linguístico. Então, o capítulo que aborda a noção de regência em Sousa, ele é intitulado da sintaxe. Então, o autor ele vai discutir nesse capítulo o conceito de arranjo e ordem das palavras utilizadas para expressar ideias e pensamentos em uma frase. Então, a argumentação desse autor em torno da ideia de dependência é construída a partir da necessidade que surge ao expressarmos nossas ideias, na qual precisamos recorrer a múltiplas palavras, uma vez que, na maioria das vezes, não podemos transmitir uma ideia de forma precisa com apenas uma palavra. Então, a necessidade que temos em recorrer a múltiplas palavras para expressar suas ideias, nossas ideias, é uma das indicações de Sousa acerca da dependência, acerca da regência. E também não só a necessidade de recorrer a múltiplas palavras para expressar nossas ideias, mas também a necessidade de variarmos na nossa expressão, ou seja, variar quando vamos escrever ou quando vamos falar. Então, ao recorrermos a essas combinações de palavras, nós suprimimos lacunas na língua e também diversificamos a forma de expressão. Então, segundo Sousa, há uma palavra inicial e há palavras que se associam a essa palavra inicial. E o objetivo da associação dessas palavras secundárias será de responder diferentes questões que surgem naquela proposição. Então, as palavras que se associam a essas palavras essenciais, né, a essa palavra inicial, elas são consideradas subordinadas e dependentes delas, ou seja, dependentes da palavra inicial, da palavra essencial. Então, diante disso, Sousa ele apresenta a classificação da dependência em 3 tipos distintos. Segundo ele, há palavras que são dependentes do nome, palavras que são dependentes do verbo e palavras que são dependentes do adjetivo. Agora vamos passar para a noção de regência que encontramos na gramática de Melo, 1818. O capítulo dedicado à noção de regência em Melo é intitulado Sintaxe, e o autor aborda esse tema especificamente na seção 2 desse capítulo, tratando aí da dependência dos vocábulos. Seguindo a linha de pensamento de Sousa, 1804, Melo também ele vai se referir à combinação de palavras que expressam os pensamentos e complementam o seu significado como uma relação de dependência. Então, esse autor, ele argumenta que a relação de dependência entre 2 vocábulos é expressa por meio de uma preposição. E nessa relação, o primeiro vocábulo é considerado termo antecedente, enquanto o segundo vocábulo é considerado termo consequente. Então, essa combinação é chamada de expressão complementar do termo antecedente, é indicada assim por Melo. Então, na gramática filosófica da linguagem portuguesa, são demonstrados 3 tipos de expressões relacionadas à regência, que o autor denomina de forma abreviada como complementos do sujeito, complementos do verbo e complemento do atributo. Então, passo aqui para a noção de regência presente em Ferreira. A noção de regência em Ferreira, 1819, ela é discutida e apresentada na 3ª parte da sua obra, que é dedicada à sintaxe, e a regência é abordada como uma relação de determinação, de dependência entre as palavras no discurso, visando expressar a correlação e reciprocidade das ideias que representam. E então o autor ele vai discutir os conceitos de palavras regentes e palavras regidas, bem como a intransitividade e a transitividade verbal, então, nessa relação. Ferreira considera que existem 2 partes regentes, o verbo e a preposição, enquanto todas as outras são regidas. Dessa forma, o verbo ele é classificado por esse autor de 3 maneiras.
A primeira classificação que esse autor ele institui ao verbo é intransitivo, na qual o verbo não requer um objeto sobre o qual sua ação seja aplicada. Esses verbos também são chamados por Ferreira de verbos neutros. E, em segundo lugar, verbos transitivos, na qual o verbo exige um objeto para receber a sua ação. E, por fim, verbos relativos, que ocorrem quando o verbo, além do objeto, ele vai requerer também um outro complemento chamado terminativo, que serve para explicar sua relação. Agora nós vamos... Desculpa, ainda sobre Ferreira, então ele considera que a regência pode ser regular ou irregular e classifica os complementos como complemento objetivo, complemento terminativo e complemento restritivo e circunstancial. E, por fim, partimos para a noção de regência presente em Barbosa, 1822, que ele apresenta aí no livro da Sintaxe e Construção. Assim como Ferreira, Barbosa, ele também vai dividir essa abordagem em duas, sintaxe de regência regular e sintaxe de regência irregular, e ele irá classificar aí os complementos da regência regular em complemento objetivo, complemento terminativo e complemento restritivo, assim também como complemento circunstancial. Então, eu trago agora, nesse momento, um pequeno confronto, síntese entre a noção de regência que emerge nas gramáticas analisadas. Então, a análise dessas obras, de Sousa, Melo, Ferreira e Barbosa, revelam que todos os autores concordam que a regência é uma relação de dependência entre as palavras no discurso. No entanto, há divergências perceptíveis terminológicas e metodológicas entre eles, que refletem suas diferentes abordagens teóricas, ou seja, as diferenças na teoria que eles selecionaram, que foi a mais adequada naquele momento que ele iria escrever a sua gramática, né? Os autores que eles selecionaram para inspirar as suas obras. Então, Sousa, 1804, ele refere-se às palavras que se juntam e palavras dependentes. E ele vai dividir os complementos em simples, composto, gramatical e lógico. Enquanto Melo, 1818, ele utiliza o termo antecedente e termo consequente, e classifica os complementos como sujeito do verbo e do atributo. Ferreira, por sua vez, 1819, fala em partes regentes e partes regidas, e divide os complementos em objetivo, terminativo, restritivo e circunstancial. E Barbosa, ele introduz a divisão entre regência regular e irregular e classifica os complementos de forma distinta. Então, partindo para a minha conclusão, em suma, as diferenças terminológicas e categorizações apresentadas por esses autores nas gramáticas do século XIX evidenciam uma evolução no entendimento da noção de regência ao longo do tempo, e essa evolução ela pode ser observada no aprimoramento da descrição e compreensão do fenômeno de regência, tanto nos termos de sistematização e categorização dos complementos, bem como na introdução de novos termos e classificações. Então, aqui algumas referências. Eu agradeço a oportunidade de apresentar a vocês esse pequeno trabalho, e eu estava preocupada com o tempo, mas eu acredito que deu tudo certo. Muito obrigada, deixo meu e-mail para contato. Muito obrigada a todos. Deu sim, Vanessa, deu tudo certo. Parabéns pela apresentação. Que bom te ver de novo. Prazer todo meu. Parabéns. E aí, novamente, né, só para a gente já... Vamos para a nossa última apresentação, da Carolina Bezerra e do André Vinícius, da Universidade Federal de Minas Gerais, cujo título é A Gramatiquinha da Fala Brasileira com uma Gramática Funcional. Carolina, bem-vinda. O palco virtual é todo seu. Obrigada, Vanessa. Boa tarde, pessoal. Vocês estão vendo meu compartilhamento de tela? Perfeito. Sim. O trabalho que eu vou apresentar aqui hoje está intitulado de A Gramatiquinha da Fala Brasileira como uma Gramática Funcional, e é de autoria minha com o meu orientador de mestrado, André Vinícius Lopes Coneglian. E para iniciar a nossa apresentação,
Eu vou fazer uma introdução sobre o que é a Gramatiquinha da Fala Brasileira. A Gramatiquinha foi um projeto produzido pelo Mário de Andrade, mas não finalizado, então o autor não chegou a publicar esse estudo, e fez parte de um estudo maior que o Mário fez sobre a língua falada no Brasil, com foco na sua diversidade. Então, a partir desse momento em que Mário começou a fazer reflexões sobre a língua falada, ele também iniciou a documentação de realidades linguísticas distintas para poder sistematizar esses fatos linguísticos. Então, eu coloquei uma citação da Rodrigues, que diz que Andrade, ele quis ordenar o material coletado para posterior sistematização e, assim, poder justificar, com base no uso, não só a existência de uma norma brasileira, mas também as opções estilísticas para o artista brasileiro. Como a gente sabe, os textos literários, antigamente, eles eram utilizados como os textos que exemplificavam as regras de bom uso. Então, Mário de Andrade, aliado ao projeto estético do modernismo brasileiro, percebeu que a literatura, ela não era democrática no sentido de que ela não refletia a linguagem de todas as pessoas. Então, a partir dessa documentação e dessa sistematização de fatos linguísticos da fala brasileira, ele quis encabeçar esse projeto da Gramatiquinha para poder normalizar e naturalizar as diversas expressões populares de diversos locais do país. Então, com esse projeto, ele defendia a normalização do uso de estruturas que fossem fora da norma padrão na fala e na escrita, sistematizando as normas que regiam essa fala brasileira e que não eram correspondentes aos ideais dos gramáticos produzidos na época, que eles se prendiam muito ao caráter normativo, que eu vou destacar um pouco mais à frente, quando a gente for para o referencial teórico. Essa imagem que eu coloquei é a imagem da caderneta em que Mário fez os rascunhos relativos ao projeto da Gramatiquinha, que, como eu disse, não foi publicado, e aí a professora Edith Pinto, em 1990, reuniu todos esses materiais que eram rascunhos da Gramatiquinha, e ela publicou. Hoje em dia a gente tem esse material que foi publicado em 2022, com toda uma organização de uma fundação cultural, que reuniu todos os rascunhos e todos os escritos relativos ao projeto, e a gente já tem, eu coloco no QR Code aí no final da minha apresentação. Então, o Mário de Andrade, ele defendia que Só um instante, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Mário de Andrade, com a Gramatiquinha da Fala Brasileira, a partir do estudo desse trabalho que ele fez, a minha tese de pesquisa, que também é a tese da minha dissertação de mestrado, é que essa Gramatiquinha da Fala Brasileira era um projeto de gramática de caráter funcional, porque na exposição dos fatos gramaticais, ele faz essa predominância de princípios relacionados ao funcionamento da língua falada no Brasil. E aí, a partir desse reconhecimento da obra enquanto uma obra de caráter funcional, eu também estou inserindo ela como parte do panorama da gramatização da língua brasileira, ou seja, da produção gramatical luso-brasileira. Para a metodologia da minha pesquisa, eu dividi da seguinte forma com o André. A primeira parte, eu faço uma delimitação teórica e metodológica da metateorização, que envolve o meu trabalho, sobre teoria de gramatização, né? Então, o que é gramatização, o que é uma obra gramatical, e também faço um panorama do horizonte de gramatização da língua portuguesa, fazendo um estudo das gramáticas que foram feitas nesse panorama, nesse horizonte, para inserir a gramatiquinha dentro aí desse apanhado histórico. E a parte 2, eu faço a delimitação teórica sobre o funcionamento linguístico e as gramáticas funcionais, uma vez que a tese da minha pesquisa é justamente o fato de que a Gramatiquinha da Fala Brasileira era um projeto de gramática funcional. Iniciando no meu referencial teórico, eu também, assim como o colega, fui muito do Adílio, eu fui muito pela linha do Orro e do Silva, do Francisco Silva, né, para estudar o que é essa gramatização e o que é o conceito de gramática, de uma obra gramatical. Então, enquanto gramatização, a gente entende esse processo de descrição e instrumentalização de uma língua que se desenvolve em torno de 2 gêneros, a gramática e o dicionário, que são considerados por Orro como a base do saber metalinguístico. Nesse ensejo, a gramática ela é entendida como um instrumento linguístico que serve ao homem à ampliação da sua competência linguística, justamente pelo registro dos conhecimentos concernentes à língua e ao funcionamento dessa língua.
E aí eu coloco uma citação da Maria Helena Neves, que mostra a importância da gente ver essas gramáticas nesse estudo metateórico, até para entender o que é que a gramatiquinha da fala brasileira foi. E aí a Neves fala que as gramáticas são um verdadeiro testemunho das orientações de análise linguísticas vigentes no estado da sociedade, e no estado teórico-metodológico de visão de língua e de linguagem, que é justamente o que eu exploro no meu trabalho. Não necessariamente em sucessão, revela-se uma gama de direcionamentos, o filosófico, o doutrinário, o pragmático, o científico, o dedutivo, o indutivo. Cada uma compõe um corpo de lições específicos sobre as peças e a engrenagem do sistema da língua e ou do funcionamento linguístico, que, mais uma vez, é exatamente o que eu analiso na gramatiquinha. O conteúdo e o modo de expressão das lições, constituindo os modos de ver a língua segundo as forças atuantes naquele espaço, naquele tempo e naquele viés de análise, registram o saber, que revela os modos de ver da sociedade, o modo de ver a sociedade, suas vivências, seus valores, afinal, seu perfil identitário. Então, essa citação, ela vem corroborando com a justificativa do meu trabalho, da importância da gente analisar o contexto de produção da gramatiquinha e que fatos linguísticos foram contemplados pelo Mário de Andrade, a forma que ele sistematizou e de que forma isso reflete essas orientações de análise linguísticas vigentes naquele estado de sociedade e naquele momento da história. Também parto para um panorama de gramatização da língua portuguesa, né, fazendo essa linha do tempo para entender que obras foram produzidas nesse contexto de gramatização do português. E aí, como o Adílio ele frisou, a gente tem aí uma forte influência desde o início da gramatização da língua portuguesa da tradição linguística greco-latina. E desde o início dessa gramatização tem dois campos que coexistem aí, né? O campo teórico dos estudos linguísticos e o campo doutrinário. Esse campo teórico ele fica mais relativo às reflexões filosóficas acerca de língua e linguagem, enquanto o campo doutrinário ele já está inserido dentro de uma tendência de estabelecimento de regras para o bom uso da língua. Então, nesse panorama de gramatização, a gente inicia pelas obras do Fernão de Oliveira e do João de Barros, que são a gramática de linguagem portuguesa, de 1536, e a gramática da língua portuguesa de João de Barros, de 1540. E aí, nessas obras, a gente já tem esse campo doutrinário sendo explícito, né? Essa tendência ao estabelecimento de regras para o bom uso. A partir do período científico, que iniciou ali nos anos dos 800, como Cavalieri expõe, a gente tem gramáticas que são produzidas frente a uma demanda de escopo prescritivo, corroborando mais uma vez com a ideia de que as gramáticas elas já tinham esse tom doutrinário normativo, né? Principalmente porque no período racionalista houve uma designação pedagógica vinculada à gramática, tanto é que o conceito de gramática também pode ser entendido como a disciplina gramática, né? E por conta disso, há pouca exploração pelas gramáticas brasileiras de construções que são próprias da oralidade destoantes de um padrão estabelecido pela norma culta. Como a gente sabe, a gente tem o paradigma tradicional gramatical, que vai prender muito essas obras a esse campo doutrinário, e só ali no final da década de 1980, 1990, início dos anos 2000, a gente tem alguns autores, como a Maria Helena Neves, que fazem gramáticas de uso e gramáticas que dão essa atenção para as construções próprias da oralidade. Entretanto, voltando um pouquinho, né, a gente tem aí no final do século XIX uma polêmica muito grande relativa à existência de uma língua nacional que ganhou muita força principalmente nos espaços intelectuais de troca literária, né, nas rodas literárias, como o Silvio expõe. E é aí que o trabalho do Mário de Andrade, da Gramatiquinha da Fala Brasileira, está inserido. Por quê? Porque o Mário de Andrade, sendo parte do projeto do modernismo, da primeira fase, que tinha todo aquele projeto ideológico de aliar uma língua nacional à literatura e normalizar essa língua nacional, né, os vocabulários da fala brasileira, o Mário de Andrade, por extensão desse projeto do modernismo, ele inicia a sistematização para a gramatiquinha da fala brasileira. E aí eu coloco um trecho do Andrade que ele traz esse reconhecimento, né? Que ele diz, quando dizemos que no Brasil se fala português, usamos esse nome simplesmente por comodidade, por uma razão histórica, justamente ele ter sido uma colônia de Portugal. Do ponto de vista linguístico, porém, a língua falada do Brasil já tem uma gramática, isto é, tem regras de funcionamento que cada vez mais se distancia da gramática falada em Portugal. Então, a partir dessas percepções da diferenciação entre o português europeu ao português brasileiro, Mário de Andrade teve a ideia, né, e iniciou o projeto relativo à sistematização da fala brasileira na gramatiquinha.
Quanto ao meu referencial do funcionalismo linguístico e das gramáticas funcionais, eu parto do entendimento de que a gramática ela é determinada pelo uso e ela está sempre a serviço do discurso, que são orientações do Beauvoir e do Guivon. Além disso, a partir dessa orientação funcionalista, a forma linguística ela não é entendida independentemente das suas funções. Então, quando a gente estuda a forma, a gente estuda também o significado e o uso. E para Halliday, uma gramática funcional é essencialmente uma gramática no sentido de que tudo nela pode ser explicado em última instância com referência a como a língua é usada. Por isso que as gramáticas funcionais também podem ser conhecidas como as gramáticas de uso de uma língua. Então, para análise da minha pesquisa, onde é que conclusões a gente chega? Que a gramatiquinha, analisando essa obra, a gente vê que ela se afasta do caráter normativo e se aproxima mais de um caráter descritivo, o que faz com que ela seja bem diferente das gramáticas produzidas ali no início do século XIX, onde ela estava situada temporalmente. Então, a gramatiquinha ela está alinhada ao entendimento de gramática enquanto um conjunto de descrição de fatos linguísticos de uma língua referentes às expressões brasileiras, vocabulares e gramaticais. Eu peguei um trecho do próprio Mário de Andrade em que ele fala: não falar nenhuma vez em regras, nem tampouco em normas, se possível, falar apenas em constâncias, demonstrando explicitamente qual é o caráter da obra dele, da obra gramatical dele, que era diferente do que se produzia, mas ainda assim era uma obra gramatical. Maria Helena Neves foi uma das autoras que estudou a gramatiquinha da fala brasileira e que reconheceu que Mário de Andrade ele mostrava as consciências das diferenças funcionais da nossa língua, porque ele se debruçou realmente sobre os usos e comentava porque via diferenças diatópicas, diastráticas, também o entrelaçamento delas e as diferenças diacrônicas nessa análise da língua. Então, a gente entende que Andrade ele explorou sistematizar a fala brasileira a partir das diferenças funcionais do português brasileiro em uso, evidenciando essas diferenças diatópicas, diastráticas e diacrônicas do país. Então, a iniciativa dele foi de pesquisar e empregar a língua portuguesa tal como ela se configura no Brasil, vendo-a como um organismo vivo, dinâmico e recebendo por parte do povo constantes modificações. E a gente vê o interesse dele de reservar o espaço para a projeção estilística dos fatos linguísticos, que é o que a gente enquadra a obra dele como atenta a significado e a uso, né, o uso pragmático e também semântico da língua. E aí a nossa conclusão é que, mesmo sem a formação de um profissional dos estudos da linguagem, Mário de Andrade não era gramático, não era linguista, mesmo assim, ele buscou conhecer e valorizar a heterogeneidade característica da fala brasileira pela produção, pela construção da gramatiquinha, em que ele defendeu a diversidade da língua nacional, do seu potencial cultural identitário, que fazia completamente sentido com o ideal modernista, né, a língua nacional, enquanto quesito a ser valorizado por expressar a nossa cultura e identidade, e a importância do uso dos brasileirismos, que são essas expressões relacionadas ao vocabulário do brasileiro, tentando naturalizá-los a partir da sistematização da gramatiquinha, para também naturalizar esses brasileirismos no uso literário, né, e assim normalizar tais expressões. E hoje a gente tem uma enorme contribuição do autor para os estudos da língua em uso, pelos registros que ele fez, e sobre a fala brasileira. Aqui estão nossas referências bibliográficas, a lista de figuras, e esse é o QR Code que dá acesso ao download da gramatiquinha da fala brasileira, versão online, versão em e-book. Muito obrigada, Carolina. Parabéns pela apresentação também. Deixa minha curiosidade aqui. Põe o QR Code de novo só para eu conseguir acessar. Claro, vou fazer isso agora. Desculpa por ter fechado logo. Deixa eu abrir. Eu não tive tempo. Gente, muito obrigado a todos pela participação. Vanessa, eu me chamei adiante fazer uma pergunta, porque eu estou no trabalho aqui, assumi um compromisso, mas parabéns, Carolina, pelo trabalho. Bom saber que você está trabalhando esse tema do funcionalismo com o teu orientador, né? André Conegliano. É isso, André, a gente se conheceu brevemente lá na Mackenzie, né?
eu fui orientando da professora Maria Helena de Moura Neves no pós-doutorado, e teve toda uma trajetória com ela, né? Então, não é tão novidade assim o teu trabalho, porque é nisso que novidade no sentido de que o tema, né? O tema é de interesse do André. Então, parabéns e dá um abraço nele por mim, por favor. Com certeza, obrigada. De modo geral, né, eu posso falar de modo geral dos trabalhos, né? A Manuela e a Luzia, que apresentaram primeiro, né, sobre todo o escopo de orientação, né, desse resgate documental das gramáticas de Gôngora e Quevedo, né, dos textos, na verdade, deles. Embora não percebi, aí eu queria que a Manuela e a Luísa comentassem depois, exatamente, né? A Luzia, ela fez um recorte mais específico, né, de um texto muito particular, né, ligado aos gêneros discursivos de Aristóteles, né, naquele soneto fúnebre de Quevedo, mas parece que a pesquisa dela também tem um escopo teórico mais específico, mas eu não consegui identificar qual. Aí depois eu queria que a Manuela, eu vou fazer a pergunta em bloco, aí depois cada um responde. Então a Manuela e a Luísa comentassem um pouco sobre o escopo teórico do trabalho delas, né? E como essa teoria ajuda a interpretar melhor os textos que elas decidiram utilizar para a pesquisa. Essa é a minha pergunta para a Manuela e para a Luísa. O Adílio, tanto o Adílio quanto a Vanessa, quanto a Carolina, me parece que tematizam o problema da língua nacional, né, que eu acho muito interessante, que é um tema também que a Dayana, que está aqui, acho que ela vai depois comentar alguma coisa, também estudou no mestrado, né, o problema da instituição de uma linguagem nacional, né, a partir das gramáticas do século XVIII e XIX. E aí, Adílio, a pergunta seria a seguinte: se você, ao assumir a historiografia da linguística, eu percebo que muitos classicistas fazem isso, né? O Adílio é classicista, né? Dos mais interessados e mais qualificados e competentes, então ele deve saber, né, a respeito do fato de que muitos classicistas que estudam gramática, né, têm se dedicado, têm usado a teoria da historiografia da linguística, né, para fundamentar melhor, para parametrizar melhor metodologicamente suas pesquisas de textos antigos. Eu queria saber como é que ele relaciona, então, essa perspectiva clássica, né, de tradução, já que ele é latinista, com esse paradigma da historiografia da linguística, né? Ou seja, exatamente como a historiografia da linguística está ajudando a parametrizar a pesquisa dele do texto do João de Barros que ele está analisando. Essa é a pergunta. Aí eu passo para a Vanessa e para também a mesma pergunta, né? Se ela, na pesquisa atual dela, se ela está realmente, como a teoria dela está com a pesquisa dela está recebendo a colaboração dessa vertente teórica que ela propôs aí. E por fim, para Carolina, se como ela lida com a análise do funcionalismo em uma gramática que acontece antes, ou que se manifesta antes da instituição dessa teorização funcionalista. Ou seja, não quero usar a palavra anacrônico, mas como você lida com o fato de usar uma teoria moderna, como funcionalismo, para um texto que está um pouco distanciado, né, em relação a maiores manifestações da historiografia da linguística. Pronto, eu fiz a pergunta em bloco, e aí, né, para não perder tempo, eu acho que pode começar pela ordem da apresentação, Manuela, Lígia e Luzia, se for o caso. Obrigado. Obrigada pela questão, professor. Como é tudo muito rápido aqui, a gente tem que fazer um recorte no texto, acho que algumas coisas ficam pelo caminho, né, sem ser ditas. Na verdade, eu estudo mesmo a história da província de Gandavo. Eu estudo as 4 versões da história da província e tento demonstrar que esses textos, para além das questões empíricas, eles também são baseados em perceptivas retórico-poéticas vigentes no Antigo Regime, né? Então, assim, quais são os textos que me norteiam para fazer essa pesquisa? Eu estudo as retóricas, as autoridades, né, do século XVI, as que estavam vigentes ainda, sendo lidas no século XVI, na verdade, elas estavam sendo retomadas, porque aí entra Aristóteles, entra Menandro, Plínio o Velho, eu cito Plutarco, Cícero, e aí são gregos e romanos, né, que entram aí na questão, Quintiliano,
Eu estudo todos esses retores e sofistas, o Luciano de Samoza, tá, por exemplo, para poder evidenciar que, na sua história da província, o Gândavo se valeu de preceitos retórico-poéticos e teológico-políticos vigentes no século XVI para mostrar os dados da empiria. Então, assim, na verdade, aquelas avaliações, aquelas análises que tomam esses textos apenas como retrato da empiria eu acabo me distanciando um pouco deles por conta desses preceitos que eu tento evidenciar. Então, eu estudo com base também no meu orientador, nos estudos do meu orientador, Marcelo Moreira, que escreveu uma tese sobre o Gregório de Matos e Guerra, e também do orientador dele, o professor João Adolfo Hansen, que no seu livro também fala desses preceitos retórico-poéticos, só que aí no século XVII, porque ele também estuda o Gregório de Matos. Aí eu me distancio um pouquinho mais, volto para o século XVI para poder estudar Gândavo. E a gramática me interessa apenas na medida em que também é uma, né, das obras de Gândavo, mas eu não estudo especificamente a gramática dele, né, as normas para escrever da língua portuguesa. Então, o meu foco mesmo é a história da província. Eu não sei se eu consegui responder, professor. Se não, você pode perguntar de novo. Tá ótimo, entendi sim, Manelo. Obrigado. Não sei se a Luzia vai falar alguma coisa. Me parece que ela saiu da sala, professor. Acho que deve ter caído, né, a conexão. Sim, tudo bem então. Me permita, professor, tentar aqui retomar uma questão. Quando a gente usa uma teoria, seja ela qual for, que ela não é do mesmo período do objeto do nosso estudo, é sempre uma tarefa complicada. Por exemplo, o meu professor, o Magister Freitas, ele ensina latim de acordo com a perspectiva dialógica bakhtiniana. Tente imaginar a tarefa que ele desenvolve, como é interessante. Trabalhar com enunciados concretos, trabalhar com discursos, usando essa teoria. Quando eu me dispus a estudar esse processo de gramatização da língua portuguesa, pensando aí nos dois diálogos, utilizando a historiografia da linguística e pensando, basicamente, naquela tripla divisão da abordagem da historiografia da linguística, da contextualização, da imanência, da adequação, me interessa muito a compreensão dos discursos de época, do clima de época. Então, a historiografia ela nos dá esse aporte teórico para tentar entender como os pensadores discutiam uma linguagem. Quando a gente pensa no século XVI, em que a linguística não tinha um estabelecimento que vai ter somente no século XIX, e principalmente após o discurso que se materializou em uma vulgata, que é o CLG, pelo Ferdinando de Saussure, em 1916, a gente tem que ter esse cuidado, obviamente, de tentar compreender o discurso sobre a linguagem, ou metalinguagem, quando a gente pensa na gramática, mas sem vincular diretamente ao discurso linguístico, porque a gente tem um espaço aí de diferença entre o século XVI e o século XIX, são 3 séculos de distanciamento. Então, através da historiografia da linguística, tentando entender o percurso histórico do entendimento sobre a linguagem, por exemplo, a Cristina Altmann diz que os gregos, os romanos, faziam linguística, mas a linguística do tempo deles, sem a nomenclatura que nós entendemos, sem os discursos metalinguísticos, sem os conceitos que nós utilizamos. Eles faziam de acordo com o entendimento deles. Mas quando a gente para pensar que gramáticas como Donato, Prisciano, Apolônio Díscolo, Dionísio da Trácia, aqueles fundamentos da teoria gramatical ainda perduram ainda hoje. Você abre hoje uma gramática normativa, ela traz conceitos que retomam a tradição greco-latina. E aí, inclusive, tivemos uma apresentação que, particularmente, eu gostei muito, essa última, em que há essa retomada
sobre esse viés. O Eduardo Vieira, ele faz justamente essa análise do percurso da teoria gramatical desde a Grécia até as gramáticas dos linguistas. E aí a gente tem isso. Então, de certo modo, professor, eu uso desse modo, eu uso a teoria dialógica e a historiografia da linguística, mas com esse pé no chão, entendendo que eu estou usando uma teoria muito recente para investigar uma produção, digamos assim, do passado. Então, a gente tem que usar, mas tem que usar com muito cuidado. Por exemplo, tem uma coisa muito curiosa, quando a gente usa o Aristóteles para entender as tragédias, é muito fácil, é muito prático. Agora, você usar Adorno, Horkheimer, usar Bakhtin para estudar a epopeia de Homero, é uma coisa completamente diferente, esse olhar, né? Então, assim, eu, enquanto professor de latim aqui na URCA, eu tenho, por exemplo, desenvolvido o ensino de latim através de materiais didáticos de professores, pesquisadores brasileiros. E, curiosamente, professor Renato, nesse semestre, eu vou começar a usar o seu material, né? Então, assim, eu fiquei muito contente quando o senhor lançou aquele material de latim, que é um material tremendamente maravilhoso, com um método voltado para o texto. E, assim, eu aprendi isso com a professora Soraya. A gente fez agora um estágio, e ela incentivou bastante a gente a estudar e a buscar o ensino de latim através de materiais feitos por brasileiros, por professores de latim. Então, assim, eu aproveito até essa oportunidade para parabenizar o senhor pelo excelente material, sabe? É isso. Obrigado, Dílio. Eu respondi aí no chat também. Aí a professora Luzia entrou, né? Se ela quiser responder ou comentar alguma coisa também, eu agradeço. Muito obrigada, professor, pela sua pergunta. Olha, é como o Manu falou ainda há pouco, o nosso tempo é muito curto e o nosso objeto muito complexo, né? Que é um objeto que está lá nos séculos XVI e XVII. Então, a gente, para poder delimitá-lo, a gente passa por certas dificuldades. Então, na minha tese, o meu corpus poético, ele é constituído por 30 sonetos fúnebres que estão copiados na Musa Melpomene, que é a musa terceira do Parnaso espanhol de Dom Francisco de Quevedo. Então, o Parnaso é constituído de 9 musas, mas aqui, cada uma se atém a um tipo de arte. Então, a Melpomene, ela se destina a cantar os poemas fúnebres. Então, para eu dar conta dessa minha empreitada, eu tenho de reportar Aristóteles. Eu reporto Aristóteles porque só podemos encetar um estudo consistente do fazer poético de Dom Francisco de Quevedo à luz da retórica. Então, eu vou primeiro para a autoridade máxima da retórica, que é Aristóteles, né? Ele me fornece como base a retórica e a poética. Depois, eu vou para os atualizadores dele, né? Que também vou para Horácio, né? Vou consultar também, eu também consulto Cícero, Quintiliano, né? E depois eu vou para os comentadores dessas preceptivas clássicas, né? Que eu vou para Gracian, eu vou também para Matteo Pellegrini, vou também para... vou me valer também de Tesauro, dos mais contemporâneos também, como João Adolfo Hansen, o próprio doutor Marcelo Moreira, a professora doutora Maria Fernandes, Maria Socorro Fernandes de Carvalho,
professor Marcelo Lachar, a professora Adma Murrana. Então, todos esses comentadores contemporâneos dessas perspectivas muito me ajudam, né, na análise do meu corpus poético. Então, na verdade, eu tenho também que ir a Pinciano, eu também tenho que recorrer, além de Pinciano, eu tenho também que me valer de muitos tratadistas também da Ibéria, né, não só da Espanha, mas também de Portugal, muito tem me ajudado também, e como eu estudo uma poesia fúnebre, né, um monumento, porque o que eu intento mostrar com o meu trabalho é que esses sonetos fúnebres, eles são, eu quero mostrar, assim, de que forma Dom Francisco de Quevedo se valeu das perspectivas clássicas, né, de quais lugares comuns ele se valeu, para que ele pudesse compor esses poemas da sua Melpomene. Então, esses poemas compostos por ele, esses epitáfios, sonetos fúnebres, eles não são escritos em lápide. Não, Dom Francisco de Quevedo, ele compôs esses sonetos fúnebres para circular em papel. Então, por isso que eles têm, a durabilidade deles suplanta a durabilidade da pedra, do mármore, né? Então, eu tento mostrar isso, e só posso chegar a um denominador comum, né? Só posso mesmo analisar esse meu corpus a partir desse estudo retórico poético. Então, são muitos os comentadores, né? Comentadores do século XVI, XVII, que reportam as perspectivas, e também os contemporâneos, né? Que também atualizam o mestre Aristóteles, e por meio disso aí, como os sonetos fúnebres, eles têm como se diz assim, a agudeza, são sonetos, são poemas artificiosos, né? Porque eu me valho da memória, da mnemotécnica, da memória técnica, e mostro de que forma o poeta, ele constrói, né, por meio da poesia laudatória, ele constrói uma memória positiva. E por meio da poesia vituperante, porque a Melpomene, ela é subdividida, né, em poemas que pertencem ao subgênero laudatório do epidídico, e também ao subgênero vituperante do epidídico. Então, nesses destinados ao louvor, é que Quevedo constrói uma memória positiva, virtuosa, para o jacente. E nos poemas destinados ao vitupério, ele vai produzir uma damnatio memória, uma memória danosa. Então, para esse defunto que não viveu aqui na Terra consoante os preceitos divinos, resta para ele tão somente o fogo infernal. Então, eu me valho desses lugares comuns, desses loci a persona, né, topoi, loci, né, topoi na perspectiva grega, loci na latina, eu me valho desses lugares comuns para poder encetar a minha análise. Dessa forma aí que eu venho estudando os 30 sonetos fúnebres da Melpomene quevediana. Espero ter respondido a contento sua pergunta. Muito obrigada por ela. Obrigado, Luzia. Entendido. Muito profundo, admirável. Obrigado. Acho que pela ordem das perguntas agora sou eu, né, professor? Acho que seria... Pode ser, não tem uma ordem exata, mas acho que antes de você teria a Vanessa Pavão Leite. Não, então eu aguardo. Eu achei que já era eu. Não, pode ser você sim, Carolina. A Vanessa, ela teve que voltar, né, para a escola, ela estava no meio do trabalho também, e ela deixou no chat o e-mail dela, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato. Certo. Então, vamos lá. Essa pergunta que o professor Carlos fez já é um tema que eu converso muito sobre com meu orientador, que é o André, para a gente não incorrer nesse erro do anacronismo, né? E o que é que a gente chega de conclusão?
a gente não está afirmando que o Mário era funcionalista e que a gramática era funcionalista. A gente indica que a gramática era funcional, porque ela hoje a gente vê que ela tinha caráter funcional, ou seja, ela estava centrada na linguagem, como ela era utilizada em situações reais de comunicação, considerando a semântica, considerando a pragmática, né? Ou seja, a função daquelas estruturas vocabulares. E esse caráter funcional, a gente consegue caracterizar a obra como sendo de caráter funcional, sem ser anacrônico de dizer, Mário de Andrade era funcionalista, né? Por quê? Porque a obra tem duas características, que é o que a minha pesquisa de mestrado se adentra muito, né? Na construção muito perfeita dessa argumentação de que é uma gramática funcional, justamente para a gente não ter essa questão do anacronismo sendo apontada. E o interessante também é que no início do meu mestrado, eu levava muito essa questão para André, de que, André, e se alguém falar que eu estou sendo anacronista? E aí, o que André dizia era justamente isso, dessa caracterização do caráter da gramática, as características dela, que a gente pode fazer esse estudo hoje em dia. E o segundo fato é que alguns outros autores já renomados, como a Maria Helena Neves e o Ataliba Castilho, já tinham feito essa indicação, o que já me deixou mais segura, né, de que, obviamente, não haviam trabalhos grandes desenvolvidos com essa argumentação, como é a minha dissertação. A Mariana Neves fez um artigo, 2 artigos, na verdade, sobre, e o Ataliba Castilho fez a introdução da edição atual da Gramatiquinha, que foi publicada em 2022, e é bom a gente já ter essa firmeza, né, de outros autores mais renomados e mais respeitados no nosso meio, de já terem feito essa afirmação, em que eu pego respaldo nelas e vou corroborar com a minha argumentação que eu desenvolvo na minha longa dissertação, né, sobre a minha pesquisa. Espero ter respondido sua pergunta, professor. Não, tá ótimo, né? E, na verdade, eu ia comentar que a questão dos outros autores que você usa, né, como o Russo, se não me engano, você mencionou, né? E outros também constituem essa base teórica necessária para descaracterizar qualquer resquício de possível acusação, entre aspas, né, de anacronismo, né? Até porque a gente faz isso com textos antigos também, de análise com perspectivas de correntes teóricas modernas, então a gente entende a necessidade de deixar o trabalho organizado de tal modo que tenha a pertinência teórica necessária sem incorrer nenhum tipo de anacronismo, né? Que é o caso seu. Aí eu estava esperando na resposta que você mencionasse o problema das ideias linguísticas, né? Se envolveria também historiografia linguística ou não no seu trabalho, ou somente essa assunção de funcionalismo no trabalho. Envolve, sim. Inclusive, eu uso a teoria do Ronaldo Batista, né, que é um dos maiores historiógrafos que a gente tem, para a delimitação dos fatores internos e externos da obra gramatical. Então, dentro a gente vai ver os conceitos de gramática, de língua, de linguagem, como essa como a sistematização foi feita, que categorias foram usadas, e também os externos, que são os fatores contextuais. Por exemplo, no caso da minha pesquisa, o movimento do modernismo é muito imponente enquanto fator externo, né, que monta esse contexto de formação da obra. Então, não deu tempo da gente trazer nessa apresentação, porque afinal eram 15 minutos, não daria para trazer tudo, mas o meu referencial teórico, ele tem uma longa atenção dada para a historiografia da linguística, da delimitação dessa metateorização de como analisar uma obra gramatical. Entendi. Obrigado, Carolina. Não sei se me ouviu, né? Entendi, sim. Obrigado, viu? Alguém tem alguma pergunta? Dayana? Oi, gente, boa tarde. Parabéns pelas apresentações. Não pude acompanhar todos porque eu estava no trabalho, mas apenas pelas respostas eu percebi o quanto foi riquíssima a troca. Consegui acompanhar apenas a apresentação da Carolina e como também estudiosa da historiografia linguística, eu tenho uma pergunta para ela que me interessou sobre a obra que ela apresentou. Carol, parabéns pela apresentação, fiquei encantada pela sua pesquisa. Eu tenho uma pergunta em relação à construção de um termo que você utilizou na sua apresentação sobre a formação da nacionalidade.
Nós sabemos, como você já citou, que o modernismo é um elemento de propulsão para a construção da identidade nacional. Mas eu gostaria de entender como que a obra gramatical, não só a obra literária, porque nós sabemos que o autor que você trabalha é um dos mais fantásticos da nossa literatura e também de representação na construção de identidade brasileira, mas falando do texto em si, que é o produto do historiógrafo, né, a produção textual. Eu queria entender como que o produto gramatical produzido pelo Mário de Andrade traz essa construção de identidade, se é pela construção de significado, se é pela construção de exemplos, se é a estrutura gramatical. Se você pudesse falar, eu vou analisar também, tentei printar o QR Code, mas depois eu mando um e-mail para você para trabalhar um pouco mais a obra. Fiquei encantada novamente. Parabéns pela apresentação. Muito obrigada, Dayana. E é muito construída pelo significado, porque o que acontece? Como a gramatiquinha da fala brasileira não foi publicada pelo Mário de Andrade, quando a Edith Pinto ela fez essa reunião de todos os escritos relativos à obra, ela publicou, né, o livro, e a gente tem muita anotação do Mário de Andrade feitos nesse material que seria relativo à gramatiquinha. Então, a gente tem o que ele diz que tomou muita nota acerca de língua e linguagem, então está tudo reunido. Não só os dados que ele coletou, mas também as observações que ele fez à mão, né, escrevendo anotações sobre língua, sobre linguagem, sobre gramática e sobre a relação com o modernismo. Essa defesa da língua nacional, eu acho que é assim, o grande destaque da atuação do Mário de Andrade, que envolve a literatura e que envolve a linguística também, né? A gente tem um meio campo entre esses dois mundos, que a gente está sempre em contato, nós das letras. E essa presença, eu também faço um apanhado das cartas de Mário de Andrade, como, por exemplo, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, onde ele expressa explicitamente essa relação que ele está fazendo, em sistematizar a fala brasileira, justamente porque as gramáticas, elas usavam o texto literário como base para trazer uma regra do bom uso. Então, ele quer democratizar essa língua nacional na literatura para que o povo, ele é muito combatente com a questão do preconceito linguístico, mesmo sem usar o termo preconceito linguístico, né? Ele é muito combatente às discriminações com relação à língua e linguagem. Então, explicitamente, ele já relaciona muito o projeto literário ao projeto ideológico da Gramatiquinha, que foi a obra gramatical. Muito obrigada, Carolina. Novamente, parabéns. Eu que agradeço pelos elogios, Dayana, muito importante. Que é isso. A historiografia da linguística é um campo muito vasto, fico muito feliz em ver que está se espalhando por todo o Brasil, que era muito centrado, Rio-São Paulo, e ver a gente aqui na UEA, ver o professor Adílio trabalhando também, mostra a necessidade de que essa teoria é tão válida, é tão bonita e pode ser amplamente aplicada na nossa gramaticografia. Parabéns a todos, inclusive. Obrigada, Dayana. Obrigada, Carolina, pelas respostas. Alguém mais tem alguma questão a ser feita, ser colocada? Eu peço a vocês que assinem o formulário de frequência, tá, pessoal? Só para a gente ter o controle aqui das participações. Bom, então, se não há mais perguntas, nós damos por encerrada essa sessão de comunicação. Parabéns a todos vocês. Muito obrigada pela paciência, pelo comparecimento. Meus mais sinceros parabéns a todos. São pesquisas muito relevantes. Espero que nós possamos nos ver novamente nos eventos futuros. Tchau, tchau, gente. Obrigado a todos. Adorei as comunicações. Excelentes trabalhos. Nossa, aprendi muito. Maravilhosos. Aprendi muito com todos e todas, viu? Muito obrigado, viu, gente?